A primeira-dama dos Estados Unidos e esposa de Donald Trump, Melania Trump, deixou todos surpresos com uma declaração inesperada relacionada ao caso Epstein. Agora, nos Estados Unidos, só se fala sobre isso, pois a primeira-dama dos Estados Unidos, de repente, fez uma declaração pública e oficial à nação americana e declarou que ela não é vítima de Epstein e que o polêmico financista supostamente não a apresentou a Donald Trump. Na verdade, ela não sabe de nada nem teve ligação com Epstein. E sabem, a explicação mais plausível para a inesperada declaração da primeira-dama Melania Trump sobre o escândalo com Jeffrey Epstein foi que ela tentou abafar o caso. Mas a declaração impressionante dela, feita na véspera diante das câmeras no Cross Hall da Casa Branca, é exatamente o mesmo lugar onde, na semana passada, seu marido se dirigiu à nação sobre a guerra com o Irã. Bem, isso quase certamente terá o efeito oposto. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir o assunto juntos, mas antes peço que apoiem o canal no YouTube. Isso pode ser feito por meio de doações, patrocínio ou assinatura paga, usando os links e os dados de pagamento na descrição deste vídeo. Lá estão todas as plataformas onde isso pode ser feito, ficarei grato por qualquer apoio de vocês. E também se inscrevam no meu canal do Telegram Petty News. O link também está na descrição deste vídeo. Boa noite. As ligações entre mim e o vergonhoso Jeffrey Epstein precisam acabar hoje. As pessoas que mentem sobre mim não têm padrões éticos, humildade nem respeito. Então, Melania Trump apareceu diante das câmeras ontem e declarou oficialmente, cito, "Eu não sou vítima de Epstein. Epstein não me apresentou ao Donald Trump." Mas surge a pergunta, por que a primeira-dama faz essa declaração justamente agora? Não houve especulação pública recente amplamente divulgada sobre esse assunto. Por isso, há suspeitas de que em breve algo vai vir à tona e Melania agiu de forma preventiva. Melania Trump declarou que nunca foi amiga, mas que ela e seu então namorado, Donald Trump, às vezes se encontravam com ele em círculos sociais de Nova York com os Floyds. Ela afirma que não eram amigos, só se encontravam por acaso, tiravam fotos, se abraçavam e riam juntos. Mas fora isso não havia nenhum contato, só se cruzavam de vez em quando. Era assim que acontecia. Por isso, ela exigiu que acabassem com as mentiras que a ligavam a Epstein. Veja o que a CNN, por exemplo, diz sobre isso. Testemunho. A primeira-dama parecia insatisfeita com notícias e especulações que, segundo ela, a ligavam injustamente a Epstein. Mas ela não falava isoladamente. A situação pessoal dela se complica pela proximidade com o marido, que lidera uma administração acusada pelas vítimas de Epstein de silenciar suas vozes. O discurso da primeira-dama, que durou pouco menos de 6 minutos, foi inteiramente dedicado ao escândalo envolvendo Epstein. Mas o significado do discurso vai muito além dessa questão, já que ela escolheu um momento de enorme vulnerabilidade política para seu marido para se pronunciar publicamente. E é aqui que muitos estrategistas políticos certamente podem notar que Melania Trump falou a partir da Casa Branca que parece estar perdendo o controle sobre, digamos, as narrativas corretas. Essa tendência se refletiu nas declarações e ameaças impulsivas e, digamos, assustadoras do presidente Trump sobre a guerra no Irã, o que provocou críticas severas por parte, aliás, da mídia conservadora normalmente leal e de representantes do movimento MAGA. Quando você está no controle, bem, você não xinga o adversário nem grita, abram essa porra desse estreito. Tipo, claramente tem algo errado. E então, numa situação em que a guerra domina as discussões em Washington, por que a primeira-dama sentiu necessidade de vir a público e fazer uma declaração tão pública e chamativa assim? Bem, que agora inevitavelmente vai causar uma reação explosiva. Parte dos motivos, bem, obviamente, era de caráter pessoal. Melania Trump criticou duramente, como ela diz, as declarações infundadas e mentirosas sobre ligações com Epstein. Ela mencionou uma troca de e-mails amigável que iniciou em 2002 com Ghislaine Maxwell, atualmente presa e cúmplice de Jeffrey Epstein. E Melania Trump, na época, assinou sua carta para Ghislaine Maxwell com as palavras, cito, "Com amor, Melania." E então, quando a primeira-dama falou na Casa Branca, ela declarou que sua resposta foi apenas uma troca de mensagens informal. Tipo, e daí respondi com as palavras "com amor" para uma mulher que, lembro, recrutava garotas que se tornavam vítimas de Epstein.
Para essa mulher, ela diz: com amor, Melania. Ok, vamos supor que seja isso mesmo, só uma troca inocente de mensagens entre duas mulheres. Acontece? Além disso, na realidade, não há nenhuma prova de ações ilegais nem por parte de Donald, nem por parte de Melania Trump. Vamos deixar claro oficialmente, não há nenhuma acusação contra eles. No entanto, Trump, assim como muitos outros figuras de destaque, foi pressionado a contar o que sabia sobre Epstein. E Melania Trump até hoje não se pronunciou publicamente sobre esse caso. Uma das questões que ainda precisa ser esclarecida é o grau de interferência política da Casa Branca em seu pronunciamento. Ou seja, entender se foi uma mensagem pessoal da própria Melania Trump, algo que realmente a incomodou, cansou, todas essas acusações. Essa é uma mensagem pessoal ao povo ou faz parte de uma estratégia política da Casa Branca para, por exemplo, desviar a atenção de algum outro assunto? Lembro que Trump, durante vários meses, insistiu que o caso Epstein era uma farsa dos democratas e declarou que o país já deveria esquecer esse caso e seguir em frente. Ou seja, Trump pediu para finalmente esquecer esse caso. Ele diz: ouçam, já publicaram tudo o que podiam e pronto, vamos esquecer e seguir em frente. E de fato, todo mundo meio que esqueceu e começaram a discutir a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. De repente, quem retoma esse tema no espaço público é, por algum motivo, a primeira-dama dos Estados Unidos. Por quê? Além disso, o que aconteceu de tão importante no caso Epstein? Que Trump demitiu a procuradora-geral Pam Bondi na semana passada, que justamente estava conduzindo esse caso. E agora um momento interessante. Melania Trump declarou: toda mulher deve ter a oportunidade de contar sua história publicamente, se assim desejar, e seu depoimento deve ser registrado para sempre nos anais do Congresso. Ok. Mas um grupo de vítimas sobreviventes de Epstein acusou publicamente a primeira-dama de tentar transferir a responsabilidade dos órgãos federais que deveriam investigar o caso Epstein para as vítimas. Até quando vamos ficar só discutindo esse caso? Até quando vão ficar fazendo essas declarações, dizendo que está na hora de agir? Todo mundo já falou tudo há muito tempo. Até quando isso vai continuar? Ok, as vítimas vão se pronunciar de novo. O que isso vai mudar? Além disso, os defensores das vítimas de Epstein acusam o Ministério da Justiça de esconder informações sobre o caso e de reter ilegalmente centenas de milhares de documentos que deveriam ser divulgados conforme a lei do governo, aprovada pelo Congresso, sob a liderança dos republicanos, apesar da resistência inicial de Donald Trump no final do ano passado. Agora é justo perguntar: será que a primeira-dama, Melania Trump, usará sua influência única sobre o presidente? Bem, para superar a demora causada pela própria administração dele. Porque, apesar de todas as declarações contundentes, parte dos documentos do caso Epstein ainda não foi divulgada. Deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Todos os links e dados de como fazer isso estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.